Saudações, amigo e amiga orquidófila, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Orquidário Colpo. Hoje estou visitando uma cliente. Ela me chamou, teve emergência no seu orquidário, eu vou dar uma olhadinha para ela. A manutenção do orquidário de um dos inscritos do canal. Então já peço para deixar o like, se inscrever no canal e vamos ver o que aconteceu com as orquídeas. Se é que tem doença, se é que estão mal plantadas, tem orquídea morta, tem enflorescimento. Vamos acompanhar comigo essa viagem, essa jornada, fazendo a manutenção do orquidário, dos inscritos do Orquidário Colpo. Vamos lá. Bom, pessoal, cheguei aqui na primeira coleção de orquídeas aqui. Basicamente temos muitas Phalaenopsis e algumas Denphal. Percebam que todas elas estão em um tipo de pote transparente, porque a gente sabe que a orquídea gosta de fazer fotossíntese pela raiz, né? Isso auxilia também na ventilação, porque aumenta a evaporação. Existem muitas queimaduras por sol, provavelmente está próximo dessa janela aqui, e de alguma forma o sol chegou aqui nessa orquídea. Então, elas apresentam muitas queimaduras por sol. Ó. Isso aqui é clássico de sol, ó, gente. Mudança de clima, mudança de estação, olha só. A gente tem que sempre cuidar na manutenção de orquídeas para ver como é que anda o sol e a temperatura dele, tá? Em via geral estão bem bonitos as Phalaenopsis, ó. Bastante enraizamento. Então vou fazer uma pequena manutenção, tirar as folhas secas e fazer uma adubação nas queridinhas. Ó, pessoal, já coloquei todas as orquídeas aqui fora para fazer a manutenção, ó. E percebam, ó, olha só o grau de desidratação que essa Phalaenopsis está tendo, ó. Ela está bastante murcha, tá? Embora o brotinho esteja viçoso, mas vocês percebam um grau de desidratação. E ali, ó, ali é uma cochonilha, gente, ó. Isso aqui é um tipo de cochonilha, uma espécie de pulgão. E é interessante porque normalmente esse tipo de bichinho está atrelado à umidade. Então certamente ela ganha muita irrigação, só que como ela está no ambiente interno, onde há ar-condicionado, e a gente sabe que o ar-condicionado ele resseca o ar, né? Então certamente ele está trazendo esse malefício. Ó. Ele fica úmido, começa a aparecer alguns desses bichinhos que sugam a seiva, né? Mas olha só, a querida Phalaenopsis está completamente ressecada. Isso aqui nós vamos ter que colocar um pouquinho de esfagno para ajudar no grau de umidade da orquídea. Pessoal, as orquídeas estão bem cuidadas, ó. Olha que bonito que está saindo, ó. Uma linda Phalaenopsis, olha só que perfeição, ó. Linda planta. Só que infelizmente a virada de tempo, ó. Olha só o que acometeu, ó. Isso aqui é queimadura por sol, ó. Alta taxa de insolação. Provavelmente ela estava adaptada a um ambiente mais controlado, com o fotoperíodo, o tempo que ela recebe de luz. E olha só, chegou aqui no novo local, ó, e aconteceu essa queimadura por insolação. Ó. Muito tempo exposta a uma temperatura acima de 30 graus, certamente. E olha só que peninha, uma planta bonita, ó, mas vários sinais de queimaduras. Phalaenopsis tem que cuidar. Phalaenopsis é meia sombra o ano inteiro. Ó, pessoal, essa pequena Phalaenopsis aqui, ó, já deu flor e ficou a haste floral. Um dos macetes para prolongar a floração, fazer um cortezinho, ó, nessa região aqui, ó, acima dos anéisinhos, ó. Isso pode estimular o crescimento e a aparição de novas hastes florais. Aqui já foi feito o corte, ó, e olha só que bonito que ficou, ó. Na lateral, ó, se estimula o crescimento de nova haste floral. Ó. Então aquela haste floral que já mostrou o seu florescimento ganha uma nova vida e mais florescimento vem pela frente. Ó, pessoal, Phalaenopsis que está sofrendo com a insolação, ó, e ela também já deu flor, ó. Olha que bonitinha. Percebam que ela liberou uma nova haste floral aqui, ó, que está em fase de desenvolvimento. E aqui no topo, ó, gente, eu cortei, ó. No topinho a gente faz um corte, depois eu vou colocar um pouquinho de canela, porque ele é bactericida, né, para não apodrecer a haste floral.
E olha só que bonito, ó, uma haste floral, potencialmente que já tem acabado já com o seu serviço, né, de nos fornecer flor. Daí com essa pequena podinha na parte final, na parte apical, a gente ganha mais uma chance de mais flores aparecerem, como é o caso aqui, ó. A haste floral ramificou e está liberando uma segunda haste floral. Vamos torcer que libere mais flores. Ó, pessoal, que lindas as raízes, ó, de uma Phalaenopsis, ó. Ela tem um calibre um pouquinho acima da média das orquídeas, ó. Percebam essa parte mais marrom, caramelo. É a coifa, onde ocorre a multiplicação para o desenvolvimento da raiz. E olha só a transição, ó, da parte marrom para a parte mais esbranquiçada, ó. Essa aqui é o que a gente chama de velame, ó. Essa parte mais branca, ó, que é uma deposição de células mortas, o que auxilia na absorção da umidade do ar e mantém a raiz um pouco mais hidratada, um pouco mais de tempo, né? Olha só que lindo, ó. O calibre um pouquinho maior, apesar das Phalaenopsis serem epífitas, ela tem uma característica que dá uma possibilidade dela ser também terrestre, porque a gente sabe que as raízes de orquídeas terrestres são um pouquinho mais grossas, exatamente para enfrentar a umidade mais frequente. Olha que lindo, ó. Um grande enraizamento da Phalaenopsis, ó. Lindo. Pessoal, orquídeas com crescimento monopodial, ou seja, em apenas um eixo, ó, tem que cuidar no início da planta próxima ao substrato, ó, que dependendo da umidade, ó, olha só, cria pequenas casinhas, ó, para o crescimento de cochonilhas, ó. Esse pozinho branco aqui, ó, é tudo cochonilha aqui, que ela se aproveita de um ambiente mais quente, úmido e pouco ventilado, ó. Então percebam que na base das Phalaenopsis a gente tem que ter o cuidado de manter bastante limpo e com pouca umidade e com bastante aeração. E assim você vai evitar que essa orquídea morra literalmente de baixo para cima aqui, ó, das raízes para o topo da planta, ó. Uma planta bonita, ó, viçosa, bastante saudável, ó. Olha que bonita essa folha nova, ó. E infelizmente ela guarda os segredinhos escondidos, ó. Essas praguinhas que deixam nossas orquídeas feias, ó. Então cuidado com as cochonilhas. Se você identificar essa cochonilha, pega uma esponjinha na parte amarelinha da esponja de cozinha com sabão neutro e passe levemente, sem apertar muito, sem pressionar muito. Passe e retira de forma mecânica as cochonilhas e mantenha a sua orquídea saudável. Olha, pessoal, outra Phalaenopsis, e percebam a atuação de uma outra praga, ó. Aqui passou uma lesma ou um caracol, ó. Eles sugam toda a estrutura foliar e mantém só essa redinha aqui, ó. Isso aqui é sinal que ela estava num ambiente úmido, com acesso, né, dessas praguinhas. É impressionante como destrói, né, a estética da planta essas pragas, ó. É incrível. Ó, pessoal, do lado de fora aqui do orquidário, ó, temos algumas vandas, ó, que está presa nas arecas, ó. As arecas são incríveis porque elas mostram um ambiente com bastante folhas, isso protege as orquídeas, ó, garante um sombreamento. E olha só que bonito que estão as vandinhas, ó. Bastante enraizamento das vandas. Acabei de fazer irrigação, ó, então ela já está com uma coloração, as raízes mais escuras, né, que estão absorvendo daí a água. Olha só que lindo, ó, vai sair uma linda haste floral aqui, ó, com vários botõezinhos. Normalmente abaixo dessas plantas que oferecem essas folhas grandes e bonitas, a gente tem, ó, lindas orquídeas, ó. Olha só que bonito, bastante folha. Só preciso de uma manutenção, vou retirar essas folhas sequinhas que estão mais velhas. Aqui certamente, ó, isso aqui é sinal também de desidratação, ela precisa de um pouquinho mais água do que ela realmente ela está ganhando. Assim vai evitar daí o canelamento, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui ocorreu um canelamento, ó. Quando a gente cuida de vandas, a gente ouve muito a palavra canelamento, ó. É a nossa perna, ó, cria uma canela, ó. É quando a produção de folhas lá em cima, ela está um pouquinho mais lenta do que o apodrecimento natural das folhas de baixo. Isso, ó, isso aumenta o distanciamento, ó, de cada folha, ó. O correto é isso aqui, ó. Tudo juntinho, muito
muitas folhas, ó. Mas quando para de ter esse crescimento, ó, olha só, com o passar dos anos, ela forma esse famoso canelamento, quer dizer, tem algum tipo de disfunção aqui no cultivo dessa planta. Provavelmente pouco nutriente, pouca água, e o crescimento lá de cima está mais lento do que o apodrecimento natural das folhas da porção traseira, ó. Então, isso aqui, ó, olha só, 2, 3 folhas estão caindo, ó. Será que na parte apical também cresceu 2 ou 3 folhas? É isso aqui que define o canelamento das orquídeas, principalmente no que se refere às vandas, ó. Mas de forma geral, o cultivo está bom, é só fazer pequenos ajustes na irrigação, que certamente elas vão resultar muito bem. E aqui das vandas, a gente vai passando por esse pequeno nichozinho, ó, que contém as outras orquídeas da coleção da minha inscrita do canal Orquidário Cope. Falando nisso, você já se inscreveu no canal? Curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho para nunca perder nenhum conteúdo aqui do Orquidário Cope. Hoje visitando uma inscrita do Orquidário Cope. Olha só. Falta um pouquinho só de manutenção aqui, ó. Tem esses instos que são oportunistas. A gente coloca adubo nas orquídeas e os instos que têm uma capacidade maior de crescimento tomam conta, tá? Esse aqui é um lindo Cymbidium, ó, orquídea terrestre. Percebo que esses últimos 2 bulbos já estão mortos, então eles vão ser retirados. E eu vou replantar ela, vou dar uma limpada, ó. Tudo isso aqui, ó, haste floral abandonada, algumas bainhas que envolvem o bulbo aqui, ó. Isso aqui abre porta para patógenos, para vírus, algumas cochonilhas. Olha só. Tudo essa parte branca aqui, ó, isso aqui é fungo que vai, ó, consumindo, ó, parte da orquídea. Ó. Então, embora a gente saiba que a orquídea não gosta de ser mexida muito direta, né? Mas uma manutençãozinha a gente tem que fazer, gente. Uma vez a cada 3 meses, a gente tem que dar uma passeadinha e tirar, ó, esse excesso aqui, ó, de partes mortas. Já fizeram a sua função, correto? Olha só, coitadinho desse Cymbidium, ó. Eu vou retirar ele daqui, ó. Olha, ele tá solto aqui, ó. Eu vou botar uma terra novinha e depois vamos ver como é que essa criancinha ficou. Vamos lá, vou mexer nela. Ó, gente, já fiz a limpeza, ó, desse lindo Cymbidium, ó. Olha o enraizamento que lindo, ó. Raízes mais grossas, ó, porque como é uma orquídea terrestre, ela precisa aguentar um grau de umidade mais severo. Então, as raízes são um pouquinho mais grossas, ó. Retirei aqueles bulbos, ó. Ficou um pouco feio esse bulbo aqui, porque certamente aquelas cochonilhas estavam se alimentando, ó. Mas olha só. Um novo brotinho, bem bonito. E ele vai para um novo potezinho, tá? Ali, ó. Aqui estão as partes que eu retirei, ó. E tudo isso aqui pode servir de moradia para fungos, bactérias e insetos. Esse aqui é o vasinho, ó, que eu vou colocar aqui nesse aramadinho. Coloquei, ó, no fundo desse vaso a nossa famosa drenagem, ó. Eu estou usando isopor, mas pode ser esse tipo de brita aqui também, não tem problema. Mas esse aqui é um pouquinho mais leve, esse tipo de drenagem. Prontinho, gente. Manutenção realizada. Olha a diferença, ó. Que bonito que tá, ó. Coloquei uma terra nova. Realoquei aqui também as raízes. Elas estão bem distribuídas em todo aqui esse vasinho aqui. Coloquei umas pedrinhas para deixar um pouquinho mais fixo o substrato, porque a gente sabe que os Cymbidiums gostam de um substrato bem apertadinho, tá? Eles não gostam de ir no chão, nada. Eles gostam de apertão. Por isso que a gente sempre tem aqueles Cymbidiums naqueles vasos mais altos, mas menorzinhos, exatamente para o substrato e as raízes ficarem bem fixadas. Então eu coloquei essas pedrinhas só para simular daí esse apertãozinho aqui de substrato até ela tomar conta e as suas raízes se desenvolverem legal. Ó, ficou perfeito o Cymbidium. Gente, perceba a quantidade de cakes, aquelas mudinhas. Olha só, muitos cakes, olha só que bonito, ó. Várias mudinhas a mais, olha só que interessante. Vou transportar daqui para lá. Vou fazer um novo vasinho de Dendrobium nobile. Vamos ver o resultado? Vamos lá. 1, 2 e foi!
E voa lá! Olha só que bonito que ficou, ó. Só de cakes de Dendrobium nobile, ó. Que bonitinho. Coloquei essas pedrinhas aqui, ó. Muito enraizamento aparecendo, ó. Então ela vai começar a se reposicionar. E olha só que bonito, ó. Fiz uma limpeza desse lindo dendróbio aqui de cima, tirei todos os cakes e produzi um novo vasinho de dendróbio. Olha que perfeição, ó. Só com cakes. É o milagre da multiplicação das orquídeas. Gente, percebam esse lindo chuveirinho aqui, ó. Isso aqui foi eu que dei para ela. Eu fiz esse pequeno leque e dei de presente há muitos anos, acho uns 2 anos atrás. E ele ignorou o leque, ó. Subiu, cresceu, saiu do leque, olha só. Tá aqui no aramado, ó. Ninguém tira mais ele, ó. E olha só, muita flor, gente. Tá liberando muito chuveirinho de ouro. Perfeita, é isso que eu queria. Muitas mudinhas, ó. E uma localização perfeita, ó, junto com as outras orquídeas. Ficou perfeito. É tão bom quando a gente dá um presente e ele dá resultado. E ó, pessoal, tenho aqui um vasinho, ó, com o nosso sapatinho. Não sei que espécie é. Que eu me lembre deve ser o... Pelo que eu me lembre, não sei que sapatinho é. Não é o Lennon, deve ser esses mais híbridos. E olha só, ó. Tudo queimado pelo excesso de sol, ó, gente. Essa é uma orquídea que gosta de meia sombra. Eu tenho lá no meu sítio, lá no orquidário, que vocês estão acostumados a ver. Sempre florindo, embaixo de uma árvore que mantém sempre a copa. E nunca pega sol direto, ó. Como ela estava lá no topo, ali, ó. Então certamente ela pegou muito sol. Eu vou rebaixar ela aqui, ó. Para ficar um pouquinho mais protegida dos raios solares. Coitadinha do nosso sapatinho, né? Planta terrestre, mas a quantidade de mudinhas tá incrível. Ela só tá um pouco ferida por causa dos raios solares, mas vamos mudar isso a partir de hoje. Bom, pessoal, encerrando o vídeo por hoje. Encerro com esse lindo cake, ó. Coloquei 2 pseudobulbos de Dendrobium junto à terra, ó, e tá começando a liberar alguns cakes, ó, naturalmente. Isso aqui vai crescer e vai formar um novo vaso. Gostou do vídeo? Deixa o like e se inscreva no canal. Esse foi meu primeiro vídeo visitando os meus inscritos. Olha que bonito que ficou. Uma manutenção incrível das orquídeas. Espero que dê resultado e flores para minha inscrita querida. Até o próximo vídeo aqui do Orquidário Cool.